Olha, o título parece esquisito e a resposta parece óbvia, mas assista até o final que você vai ver que tem tudo a ver, tem todo sentido, e não é nada do que você está pensando. Mas fique atento e atenta porque você vai perceber em poucos minutos que isso que eu vou falar pode influenciar na sua vida amorosa, emocional e inclusive na sua vida conjugal se você estiver casado ou casada. Ou se já tiver sido, ou se for solteiro ou solteira, ou se for tico-tico no fubá, enfim, interessa a todo mundo. Eu não sei se você conhece Wilhelm Reich. O importante agora é o seguinte: Reich dizia que a pessoa nasce pura, sem bloqueios, e na medida em que vai sendo maltratada pela vida, em que vai sendo reprimida ou maltratada até pelos próprios pais, vai adquirindo placas, carcaças, que tornam essa pessoa insensível. Vamos explicar os efeitos disso daqui a pouco, mas antes, deixa eu te explicar rapidamente quem foi Wilhelm Reich. Ele foi um médico e psicanalista discípulo de Freud, de quem começou a divergir e se afastar um pouco depois de algum tempo. Reich nasceu numa pequena aldeia da Galícia, no local que seria hoje o noroeste da Ucrânia. É uma figura controvertida e muitas de suas teorias, consideradas radicais para a época, o levaram à prisão e foram distorcidas ao longo do tempo por vários autores. Pois bem, essas placas ou essas carcaças vão surgindo como proteção ou como defesa do indivíduo às agruras da vida e a forma como esse indivíduo é tratado, especialmente na fase da vida em que o caráter e a sexualidade dessa pessoa estão se formando. Com isso, ele vai se tornando uma pessoa insensível. É como se esse indivíduo, ou se essa indivídua, vamos dizer assim, passasse a vestir aos poucos uma armadura, com as peças sendo colocadas aos poucos, para tentar se proteger dessas porradas da vida. Mas calma, ainda não é exatamente dessa porrada que eu estou falando no título. Pode até ser um pouco, mas não é exatamente dessa. Você já percebeu como algumas pessoas sentem dificuldade em abraçar e em serem abraçadas? É como se existisse sempre uma barreira entre essa pessoa e quem está convivendo com ela. E quando essas pessoas abraçam ou são abraçadas, normalmente é um abraço tenso. A pessoa chega a ficar com o corpo meio duro, ou até faz de conta que está te abraçando, mas nem encosta direito em você. Muita gente no Brasil tem dificuldade de abraçar e de ser abraçada. E de receber e dar carinho, então, nem se fala. E tantas vezes encaram o sexo como algo diferente de carinho, de coisa boa, de coisa agradável ou prazerosa, que aí mesmo é que é uma coisa impressionante. E muitas relações humanas, relações de afetividade, relações conjugais, são afetadas por isso, muito mais do que muita gente imagina. Como eu disse, Reich era uma pessoa controvertida, mas uma coisa é certa, ele sempre pensava muito além do seu tempo. Em 1942, para se citar apenas um exemplo, numa época em que a sexualidade era rodeada de muito mais tabus do que hoje, ele publicou o livro A Função do Orgasmo, que veio a se tornar sua obra mais conhecida, ou uma das obras mais famosas, falando do orgasmo feminino quando ninguém ousava falar nesse assunto. E ele considerava que o perfil psicológico da pessoa, falando assim numa linguagem mais leiga e fácil de entender, era moldado pela sexualidade dessa pessoa, desde os primeiros anos de vida. Por isso, sempre combateu a educação repressiva e sempre descreveu como processo natural do desenvolvimento do ser humano o direito à descoberta do corpo como fonte de prazer, o que normalmente começa a surgir na infância, exatamente quando a criança começa a ser reprimida por tocar em algumas partes do corpo e por sentir prazer em se tocar. Mas a criança, na verdade, o que está descobrindo é que algumas partes do corpo proporcionam prazer quando são tocadas, ou seja, um processo natural, segundo Reich, nada mais do que a descoberta das zonas erógenas do corpo. E tem criança que até leva a surra por causa disso. E mesmo com coisas desse tipo acontecendo, querem que a gente tenha uma sociedade sadia. E agora vamos à parte conjugal e afetiva de relacionamento humano
que são as questões que nos interessam estudar e pesquisar, tanto no site como no canal Recado Secreto. Muita gente acha que o amor é fundamental para que um casamento dure, para que um casamento dê certo, como se diz. Mas o amor é um sentimento abstrato, tanto que a frase "eu te amo" às vezes é dita com muita facilidade e até em alguns casos é banalizada e dita a uma pessoa que às vezes a gente nem ama, mas apenas gosta daquela pessoa. Quantas vezes você já se viu nesse dilema? Você olha para a pessoa e primeiro reflete e depois pergunta para si mesmo: eu gosto tanto dessa pessoa, mas será que eu amo realmente? Porque o amor é um sentimento tão abstrato que às vezes é até difícil de identificar e até de definir. Já o carinho não, é um sentimento mais real, mais objetivo. É muito mais fácil identificar se um gesto de carinho é verdadeiro ou não, se é sincero ou não. Porque é isso, não é um conceito, é um gesto, é uma atitude ou várias atitudes, a soma de atitudes que demonstram se aquele é ou não um carinho verdadeiro. E ele é de importância fundamental numa relação a dois. Uma relação sem carinho normalmente não se mantém por muito tempo. E o pior, se esse carinho não for correspondido, você pode até deixar de sentir carinho por essa pessoa. Porque você sente muito carinho por ela, mas nota que ela não sente por você. Nota que essa pessoa é fria, distante, indiferente ou é fingida. Porque o que seria um suposto gesto de carinho não dura muito. Acaba sendo identificado como algo falso. Acaba sendo desmascarado se não for verdadeiro. E aí surgem de novo como que aquelas placas, não as mesmas placas que surgem na infância, porque já não estamos mais na infância, mas aquelas carcaças, aquelas proteções de que nos fala o Wilhelm Reich. Você vai criando placas, carcaças, tentando não ficar muito para baixo, tentando não sofrer com aquela frieza, com aquela indiferença, com aquela falta de carinho daquela pessoa, com tanto fora que você leva, tanta falta de sentimento ou com tanta porrada que levou dela. E olha aí a porrada a que eu estava me referindo. Uma porrada, em muitos casos, em muitas circunstâncias, até mais forte do que a porrada física. Uma porrada moral, emocional, de ausência de afeto, que se você não se cuidar, derruba a sua autoestima. E para se proteger, você acaba se tornando outra pessoa naquela relação. Vai se afastando, vai vestindo uma armadura. O seu carinho também pode ir se enfraquecendo e pode até morrer esse carinho que você sentia por ela. Para você se proteger, para você deixar de sentir tristeza e deixar de sentir tanta falta daquela pessoa. É como se você estivesse se anestesiando para se proteger de uma dor. Agora me responda, carinho é ou não importante numa relação a dois? Tá vendo como Wilhelm Reich tinha razão? E é por isso que ele é estudado até hoje. Acesse o site recadosecreto.com.br, inscreva-se no nosso canal e pergunte o que você quiser. Estamos esperando você.